Então você quer precificar de uma maneira correta, sem mais errar. Fica ligado nesse vídeo que nós vamos apresentar 3 formas que o mercado utiliza e uma que a gente recomenda. Fala pessoal, então eu sou o Ricardo Pinto, eu sou da Valor Soluções, eu vim aqui apresentar para você algumas dicas de gestão. Nosso canal Organizar para Crescer, você encontra lá muita coisa usual, prática, simples para você utilizar e tirar aí a tua empresa do prejuízo. Começar a analisar número, vender e ver dinheiro. Eu acho que é todo o objetivo de você empreendedor. Nós vamos falar de um ponto que muita gente erra: precificação. Então, qual é a melhor maneira de precificar? Eu vou te falar, muita gente vai por essa daqui, ó, concorrência. Qual é o grande erro? Muitas vezes eu olhar para a concorrência, eu analiso o meu produto, olho para o concorrente e geralmente eu coloco um preço mais baixo. Para quê? Para vender mais, né? Isso é interessantíssimo. Nem sempre. Se você tiver com o preço errado, se você vender e esse preço não tiver aí realmente cumprindo vamos dizer assim, o objetivo dele, que é contribuir para pagar essas despesas, ser realmente viável, atingir uma estratégia, olhar para a concorrência pode fazer você quebrar. O que é que você precisa fazer? Olhar para a concorrência é sim um parâmetro, é sim uma maneira que você vai utilizar, porém não pode ser a única. Olhar para a concorrência é fácil, porém, se o concorrente tiver um relacionamento diferente com o fornecedor, se o concorrente tiver aí uma condição, sei lá, diferenciada no mercado, se o concorrente, por exemplo, ele estiver super estocado e estiver ali queimando o preço, vendendo muito barato, você pode entrar na estratégia dele ou cair no mesmo erro que ele. E aí, como eu falei, não é legal. Você pode ter problemas sérios financeiros. E eu não recomendo isso para você. Uma outra maneira que você vai encontrar é a maneira pelo markup. O que é o markup? O markup, ele é o fator de marcação. Geralmente, eu pego o custo daquele produto e multiplico por um fator. E ele, engraçado, que eu fiz outro dia uma avaliação pela curva ABC. A curva ABC, ela vai... Eu vou deixar uma definição aqui. Ela vai analisar ali quais os produtos que ele mais vendia. O que a gente observou é que, na observação lá que a gente colocou, que a gente fez, o produto que ele mais vendia era o que menos dava realmente retorno, ou seja, que sobrava menos para pagar as despesas. O produto, ele é uma coisa chamada preço de venda menos o custo. Eu vou chamar aqui de custo da mercadoria vendida ou CMV. O que sobra aqui é uma margem. O que é que o mercado e alguns sistemas utilizam? Uma maneira errada de usar markup por margem. Isso é um erro. O markup, ele vai fazer o seguinte: esse fator de marcação, eu vou pegar o custo desse produto e multiplicar por esse markup, e aí eu tenho um preço de venda. Tá? Então, o que é que esse cliente via? Eu disse, olha, o teu produto que tu tem mais margem, ele te dá 34% de margem. Ou seja, o preço de venda menos o custo, ele dava lá um número, e R$100 que era o preço de venda, o custo dele era 34, eu peguei 34, dividi por 100, tinha-se 34% de margem. E ele diz assim, Ricardo, tá errado. Eu uso 52%. E o que é que ele fez? Ele foi lá me mostrar esse cálculo. O que é que ele fez? Ele pegou o custo e multiplicava por 0,52 e ali tinha o preço de venda. Eu vou demonstrar de uma maneira simples que muitas vezes você fazendo isso, o teu sistema ele até sugere para você fazer isso e erroneamente você imagina que aquele 52%, e no caso dele, ele imaginava que realmente ganhava aquilo. Vamos imaginar que esse produto, o valor dele é R$10, o custo dele. O que ele fazia? Ele multiplicava por 1,52. Quanto é que ele tinha aqui? R$10 vezes 1,52, eu tenho R$15,20, que seria o preço de venda. O que ele faz? Não, Ricardo, eu tenho 52%. Você não tem 52%, eu vou lhe provar. 15,20 menos R$10, que é o custo,
Se eu pegar o preço de venda menos o custo, eu tenho igual a margem. Então, o preço de venda menos o custo, eu tenho R$ 5,20. R$ 5,20, se eu pegar esses R$ 5,20 e dividir por 15,20, quanto é que dá esse número? Eu tenho 34% de margem. O erro é confundir markup com margem. Margem é quanto sobra para contribuir para pagar despesa, para tirar para pagar investimento, para fazer distribuição. A margem é o que sobra depois que você pagou todo o custo e despesa variável. Tá? A terceira maneira de precificar é o quê? É pela margem. Como é que você calcula essa margem? O preço de venda, ele é formado da seguinte forma: pelo custo, 1 menos percentual de despesa variável, percentual de despesa fixa, mais percentual de margem de lucro. Essa margem de lucro é a margem líquida. Então, eu tenho que o preço de venda ele vai ser o custo, 1 menos percentual de despesa variável, despesa fixa, despesa e percentual de margem líquida. Ou seja, quanto realmente você ganha por cada produto que você tem. A despesa variável é comissão, o frete, o imposto, a taxa do marketplace, o royalty da franquia, enfim, é tudo que vai variar conforme a venda. A despesa fixa, ela é o quê? Ela é o percentual que esse teu produto vai contribuir para pagar aquela despesa. Quanto de despesa você tem, quanto isso representa em relação ao teu faturamento. Ricardo, algumas pessoas sugerem que a gente não trabalhe com percentual de despesa fixas. Sim, isso não é errado. O ideal é realmente assim, você ter a ideia de quanto isso representa e não colocar. Por quê? Porque quando você coloca, em tese você está resguardando que aquele produto vai contribuir. Quando você não coloca, esse produto, você está dizendo assim que você não está transferindo o percentual de despesa fixa para aquele cliente. Em tese, se a gente analisar que toda despesa fixa é um problema de ineficiência do teu negócio, talvez não seja interessante realmente não passar. O percentual de margem de lucro é quanto você quer ganhar por esse produto, né? Quanto você vai ganhar minimamente. No caso aqui, para mim calcular essa margem, imaginando lá que o custo é 10, 1 menos percentual de despesa variável, comissão, mais frete, mais imposto de venda, deu, sei lá, 7%. A despesa fixa deu 2%. E eu quero ganhar 10% líquido. Ou seja, tudo que eu vender, 10% vai garantir. 17, 19, 1 menos 0,19, eu vou ter 0,81. O preço de venda vai ser igual a R$10, que é o custo, 1 menos 0,81. Quando eu somo aqui, eu vou fazer bem calma, 10, 1 menos 19%, preço de venda vai ser igual a R$10. 1 menos, vou colocar aqui 0,81, que é o resultado, que é 81%. Ficou feinho aqui, mas vai dar para entender. 81%. O preço de venda ele vai ser igual a R$10,81, R$12,34. Se eu vendo a R$12,34, eu vou pagar preço de venda R$12,34 menos o custo, R$10. Eu tenho uma margem de R$2,34. Eu, com a margem de 2,34, 2,34, a despesa variável em 7%, a despesa fixa em 2% e a margem
de lucro em 10%. Vamos lá ver se dá tudo certinho. 7% de 12,34, eu tenho 0,86. Esses números são quebrados, né? Dá 0,8638. 12,34, que foi o preço de venda, 2%. Eu tenho 24 centavos. 12,34, 10%. Eu tenho R$1,34. Se eu pegar aqui 2,34 menos R$2,34 menos 86 centavos menos 24 centavos menos R$1,34, o meu preço de venda ele está correto. Por quê? Porque ele paga, eu calculei ele paga o custo. O que sobra, ele paga 7% de despesa, ele paga 2% de percentual de despesa fixa, de despesa variável 7%, 2% de despesa fixa e ainda colabora com 10% na margem de lucro líquida. Ou seja, eu estou garantindo que realmente o que eu coloquei aqui como preço de venda, ele me garante 10% de margem líquida. Qual é a forma que você orienta? O que é que você recomenda? O que é que a gente recomenda? Primeiro, calcular a margem. Calculou a margem, você viu que vender a R$12,34, eu tenho lá um número que colabora, fica R$1,34, ou seja, ele colabora com 10% lá, fica R$1,34. Primeira coisa, eu calculo a margem. Depois eu utilizo o markup. Como é que eu vou utilizar o markup? No preço de venda que eu calculei, para o primeiro, eu encontrei que o preço de venda, para me garantir 7% de despesa variável, 2% de despesa fixa e 10% de margem de lucro, o preço de venda teria que ser a R$12,34. Como é que eu encontro esse markup, Ricardo? Eu vou pegar os R$12,34 e dividir pelo custo. Quando eu divido pelo custo, eu encontro o markup. O custo é R$10. Se eu pegar R$12,34 e dividir por R$10, eu tenho R$1,234. É o meu markup. Ou seja, se eu pegar o custo que é 10, utilização do markup é o custo vezes o markup, eu tenho o preço de venda fácil. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu produto, multiplicar pelo markup e aí eu analiso a concorrência. Por quê? Eu estou dizendo o seguinte, eu calculo para ver se o meu preço de venda, utilizando a fórmula lá da margem que eu te mostrei, você vai entender se aquele item realmente te garante 10%, se é possível realmente remunerar em 10%. Existem produtos que você não vai ter esse 10% líquido, você vai ter um valor bem menor. Então, você encontra esse markup e toda vida que você tiver o custo, você multiplica por esse markup e você vai avaliar pelo concorrente. Ou seja, você vai fazer as três maneiras. Não uma só isolada, nem só duas, de qualquer jeito, mas as três realmente com ciência. Sei que o produto aqui é bem complexo e quero deixar você aí à disposição para comentar, para entrar em contato conosco e falar aí se você entendeu ou não. Se não, a gente vai fazer algo mais detalhado e colocar aí para o teu negócio realmente comece a vender e ver dinheiro, tá bom? Organiza para crescer. Grande abraço.